Pessoal, a gente está recebendo hoje aqui Percy Soares Neto. Ele é diretor de Relações Institucionais da Abicom Sindicom. E, Percy, muito obrigado por vir aqui, né, aqui no nosso site. Fala um pouquinho primeiro para a gente sobre a Abicom Sindicom. O que é essa instituição, essa organização? Obrigado, Pacheco. Obrigado pelo convite de estar aqui no site. Eu acho que é uma forma muito importante da gente poder disseminar um pouco mais da informação sobre os operadores privados aí no setor de saneamento. Hoje nós temos aí aproximadamente 12 holdings associadas à Abicom. A Abicom é uma associação dos operadores privados do setor de saneamento. Defendemos aí abertamente uma maior participação do setor privado no setor de saneamento, não necessariamente privatizações ou concessões plenas, mas os nossos associados têm aí um conjunto de contratos de subconcessão, PPPs, alocação de ativos, quer dizer, a gente envolve aí um conjunto de atividades nas quais o setor privado pode contribuir com o avanço do setor e com a melhoria dos índices que o país vive hoje. A Abicom tem, como eu disse, 20 anos, vem se formando, se consolidando no espaço das associações que representam e que dialogam sobre o setor de saneamento. Quais são os temas assim que vocês estão se dedicando mais, brigando mais, batalhando mais, algumas questões ligadas ao saneamento que você pode enumerar para a gente? Em linhas gerais, eu acho que o grande desafio de todos nós que militamos na área do saneamento é dar um status maior do saneamento na agenda política do Brasil, né, e na agenda técnica. É importante fazer o saneamento ser visto, fazer o saneamento ser reconhecido como um valor pela sociedade. Atualmente, quer dizer, nos últimos tempos, a gente tem uma discussão importante sobre a revisão do marco regulatório do setor do saneamento. A última discussão ampla que se teve no saneamento foi quando da publicação da Lei 11.445. E depois de lá, o Brasil vem e passou por um ciclo de investimentos do PAC, que talvez não tenha surtido o efeito desejado em termos de expansão do serviço. E agora, desde o final do governo passado, há uma discussão de que a alternativa para que o setor pudesse ter tiver um salto estrutural seria uma adequação do marco regulatório do setor. Então, teve a medida provisória 844, publicada aí pelo governo Temer, que não foi apreciada pelo plenário da Câmara e do Senado, um período muito complicado, período de eleição, período de Copa do Mundo, final da Copa do Mundo, eleição. Foi um período mais difícil e o governo Temer deixou um legado que foi a medida provisória 868. Que começou a tramitar no Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro e que traz aí um texto voltado a modernizar o marco regulatório do setor de saneamento. Esse vem sendo, então, a discussão desse novo marco regulatório é o carro-chefe das discussões da Abicom agora. Além disso, está na pauta a revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é um instrumento importante da política de saneamento, um instrumento que deve ser observado com a atenção devida, porque é norteador das ações do governo federal e tende a repercutir nos planos estaduais e municipais de saneamento. Então, digamos que hoje os carros-chefes são essas duas agendas. A gente tem procurado dar muita atenção a isso. E como é que você está sentindo, por exemplo, a Abicom sente a repercussão da presença do capital privado? Como é que a população reage a isso? É neutra? Ela sente a necessidade? Ela entende a necessidade da presença de vocês? Como vocês percebem isso? O que a gente tem visto é que existem muitos dogmas sobre a participação do capital privado no saneamento. É importante a gente esclarecer esses dogmas, a gente avançar com isso. E esse é um papel fundamental da Abicom. A gente está disposto a, sempre que convidado, falar com qualquer tipo de público, com um público especializado, que nem o público do site, mas também com um público mais amplo, em parceria com outras organizações, mostrando que a questão do capital, se é público, se é privado, é o menor problema. O maior problema é a gente ter capacidade de investimento, qualidade de investimento e qualidade na prestação de serviço. Então, é um trabalho árduo de convencimento. Ideologicamente, se criou uma resistência ao capital privado. A gente entende
e tem dados suficientes para mostrar que ela não se confirma, mas ainda existe um caminho a ser trilhado. Eu acho que os bons exemplos do privado a gente precisa mostrar, e não são poucos, e isso é onde a gente se debruça bastante, para que a população entenda que, sem a parceria do privado hoje, olhando a crise fiscal de União, Estados e municípios, olhando a situação muito complicada de algumas companhias estaduais, em termos econômicos e financeiros, para fazer investimento, o setor não vai dar um salto estrutural. Então, esse é o desafio, de mostrar isso para a população e mostrar que o privado é um bom parceiro, que o governo estará sempre zelando pelo saneamento por meio da regulação. E a gente não tem muito, Pacheco, outro caminho a não ser aquele trabalho cotidiano de formiguinha, de mostrar todo dia o que vem se fazendo bem, mostrar todo dia que nós somos o parceiro para investimento que pode aparecer, com capacidade de alavancar recursos no mercado, com capacidade de saúde financeira para tomar recursos e fazer investimento, com qualidade técnica para fazer esse investimento com eficiência, né? Quer dizer, alocar o recurso da melhor forma possível e fazer uma operação mais eficiente, mais moderna e mais barata. Eu vi que você trouxe o panorama, porque vai ter uma nova apresentação do panorama do saneamento, é isso? O panorama é uma publicação, o panorama da participação privada no setor de saneamento, ela é uma publicação periódica da Bicom. A gente publica todo ano esse documento. Aqui traz todos os números dos contratos, os tipos de contrato, os volumes de investimento comprometidos, níveis de atendimento, os casos de sucesso. Então, é uma forma da gente, com transparência, mostrar à sociedade e aos decisores aonde o setor privado está, o que ele está fazendo, qual é o investimento que ele tem comprometido em contrato, porque isso é muito importante. Quando a gente fala num contrato de programa de uma companhia estadual, às vezes os investimentos não estão claros, os compromissos de investimento. Mas quando eu falo num contrato de concessão, eu tenho um compromisso de investimento contratualizado, ele precisa realizar. Hoje, Pacheco, para ter uma ideia, o setor privado está em 6% dos municípios do Brasil, só 6%. Em população, às vezes só esgoto, às vezes água, mas em população deve dar 2%, não muito mais do que isso, por cento. E o setor privado já é responsável por 20% do investimento que é feito no setor de saneamento no Brasil. Quer dizer, o que a gente tem mostrado é que mesmo com uma participação muito pequena no mercado, quando a gente olha para o volume de investimento, a gente já tem uma participação representativa. Então, a ideia do panorama é levar e difundir esses números, mostrar esses números para a sociedade da forma mais transparente possível, para que todo mundo possa saber aonde o privado está, qual é o papel, o que ele está fazendo, para que quem tem algum interesse vá lá ver o que está sendo feito, porque a gente entende que a transparência ela é fundamental para qualquer atividade de concessão pública a um privado. Tem que ser transparente, a sociedade tem que ter acesso à informação, tem que conhecer o que está sendo feito, porque, no fim, é um serviço, né, de domínio público. Então, o privado, quando ele presta esse serviço, ele tem que ser aberto, ser transparente para o diálogo com a sociedade. Eu convido a todos, né, conhecer melhor a Bicom, Sindicom, conhecer o material que eles publicam, e o que eles têm feito, né? A gente vive nessa área e percebe que as cidades que têm a participação privada têm um bom serviço. Percy, muito obrigado por nos visitar aqui, foi um prazer falar com você. Prazer, Pacheco, a gente está sempre à disposição. A gente tem aí agora, nos próximos meses, uma discussão ativa sobre a medida provisória no Congresso Nacional. Seria muito bom poder aí acompanhar via o site os avanços, e sempre que vocês tiverem interesse, a gente está disponível para vir aqui trazer informações, a nossa visão desse dia a dia de discussão do novo marco regulatório do setor.